Ao avançarmos na compreensão da história da psicanálise e do movimento psicanalítico, é indispensável situá-lo no interior das tensões históricas, científicas e institucionais que marcaram sua consolidação. A psicanálise surge como uma ruptura epistemológica, especialmente ao afirmar a centralidade do inconsciente, do recalque e da sexualidade infantil. Essa ruptura, apresentada de forma sistemática em A Interpretação dos Sonhos, 1900, e aprofundada nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, inevitavelmente provocou reações adversas. Psiquiatras, psicólogos e setores da imprensa da época reagiram com ceticismo e, muitas vezes, hostilidade à ideia de que os sintomas neuróticos tinham uma etiologia psíquica e que a sexualidade infantil desempenhava papel estruturante no desenvolvimento humano foi considerada escandalosa. Essa resistência externa contribuiu para que o movimento psicanalítico assumisse, em certos momentos, uma configuração mais fechada. Não se tratava de uma seita, mas de um grupo que precisava proteger a coerência conceitual da teoria diante de críticas constantes. O próprio Freud, em Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, 1914, descreve o ambiente de tensão e a necessidade de preservar os fundamentos teóricos frente a interpretações que ele considerava desvios. A defesa do conceito de inconsciente, do recalque e da sexualidade como eixo estruturante da vida psíquica era, para Freud, condição essencial para que a psicanálise não se diluísse em psicologias da adaptação ou em leituras excessivamente moralizantes. Além das críticas externas, o movimento enfrentou divergências internas significativas. A psicanálise, ao tornar-se um campo teórico mais amplo, passou a atrair diferentes perspectivas e interpretações. As discordâncias entre Freud e alguns de seus colaboradores não podem ser compreendidas apenas como conflitos pessoais, mas como disputas sobre o núcleo conceitual da teoria. A ruptura com Jung, por exemplo, envolveu a redefinição da libido e a ampliação simbólica da teoria, enquanto Freud insistia na fundamentação metapsicológica e na centralidade da sexualidade infantil. Da mesma forma, divergências com Adler e, posteriormente, com Otto Rank evidenciaram tensões quanto ao tempo da análise, a ênfase nos traumas de nascimento e a possibilidade de tratamentos mais breves. Essas controvérsias revelam que o movimento psicanalítico foi também um espaço de elaboração crítica. A pluralidade de contribuições não anula o núcleo freudiano, mas evidencia a vitalidade da teoria. Em O Eu e o Isso, 1923, Freud reafirma a necessidade de compreender o aparelho psíquico a partir da articulação entre isso, eu e supereu, reforçando que o conflito estrutural é constitutivo do sujeito. A manutenção dessa estrutura teórica foi decisiva para que a psicanálise preservasse sua especificidade diante das divergências internas. É importante reconhecer que a consolidação da psicanálise ocorreu em um contexto histórico marcado por intensa produção científica e disputas por reconhecimento intelectual. O início do século XX foi cenário de transformações profundas nas ciências humanas e naturais. Nesse ambiente, a psicanálise precisou afirmar seu estatuto científico, sustentando-se não apenas pela inovação conceitual, mas pela eficácia clínica. Os textos técnicos de Freud, como A Dinâmica da Transferência, 1912, e Recordar, Repetir e Elaborar, 1914, demonstram a preocupação em formalizar um método rigoroso de tratamento, distinguindo a psicanálise de abordagens sugestivas ou meramente catárticas. As divergências internas, portanto, não fragilizam necessariamente o movimento. Elas fazem parte de seu processo de amadurecimento. Questionamentos sobre a duração da análise, sobre a técnica e sobre a ênfase em determinados conceitos refletem tentativas de adaptar ou reinterpretar o método. Contudo, Freud insistiu na necessidade de preservar a escuta do inconsciente e a centralidade da transferência como fundamentos do tratamento analítico. Assim,
Ao examinarmos esse período da história do movimento psicanalítico, percebemos que a psicanálise se consolidou não apesar das críticas, mas também por meio delas. A resistência externa obrigou a maior precisão conceitual. As divergências internas exigiram esclarecimentos teóricos. O resultado foi uma teoria que, embora marcada por tensões, manteve sua coerência estrutural e expandiu-se internacionalmente, como conflito estrutural entre instâncias. Compreender essas disputas é reconhecer que a psicanálise não se construiu em isolamento harmônico, mas em meio a conflitos e revisões constantes. Essa dinâmica é parte constitutiva de sua história e explica por que, ainda hoje, ela permanece um campo vivo de debate teórico e prática clínica. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.